Mateus capítulo 25. Amém? Olha só, Mateus 24, do verso 44 em diante, Jesus Cristo vai falar 3 parábolas. Ele vai falar da parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E uma coisa que é interessante, que muitas vezes a igreja não sabe, é que Jesus falou por diversas vezes por parábolas. E as parábolas que ele falou sempre foi por uma grande importância do que ele queria falar com os seus discípulos. Porque parábola quer dizer o seguinte, segundo o dicionário, ele quer dizer uma narração alegórica que envolve algum preceito moral, ou seja, alguma verdade importante. Mas se era tão importante Jesus falar das coisas que ele falou, pastor, por que ele falou por parábolas para que o povo não entendesse? Justamente ele vai explicar isso em Mateus capítulo 13. Do porquê que ele falava por parábolas e a importância de ele explicar as parábolas, de ele falar com seus discípulos sobre as parábolas. Você está aí? Abra comigo rapidinho, segura o dedinho aí, em Mateus capítulo 13, verso 10, eu quero ler com você rapidamente, porque Jesus ele mesmo vai explicar o motivo de ele falar por parábolas. Amém? Rapidamente. É algumas páginas antes. Capítulo 13, verso 10. Tudo isso é importante para eu poder colocar você dentro do texto e você saber a importância do porquê Jesus está falando isso para você. Amém? Olha lá. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Olha só, porque a vós, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, ou seja, o reino dos céus é um mistério. E é Jesus que está dizendo. Você está aí? Diga amém. Está pegando? Não é uma verdade para todos. Não é uma verdade para todo mundo, para qualquer um. É uma verdade que é dada, conhecida somente a um povo. Que povo é esse, pastor? Os discípulos de Cristo. Você está pegando? E ele vai dizer ali, ó, porque, mas a eles não é dado. Eles não vão saber. Por isso que eu falo por parábolas. E ele vai continuar dizendo, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Isaías 69, capítulo 6, na verdade. E ele vai seguir falando, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Que povo é esse, pastor? Os judeus. Amém? Ele está sendo claro. Para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Jesus não veio para curar os judeus. Jesus veio para a sua igreja. Você está aí? Diga amém. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque? Presta atenção. Vira para a pessoa do seu lado, dá um sorriso bem lindo para ela. Diz assim, não desperdice o privilégio de Cristo sobre a sua vida. Está pegando? Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Pegou? Vamos voltar para Mateus 25 agora, então. Vamos ler a parábola. Verso 14. Eu quero falar com você sobre a parábola dos talentos nesta noite. Vou tentar explicar para você sobre esta parábola.
Você tenha paciência comigo, amém? Você está lá, verso 14? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, 2, né? Granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, muito te colocarei. Entra no gozo do seu. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver terá em abundância. Lembram disso? Que nós lemos em Mateus 13. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de... Glória a Deus. Presta atenção. Se você entendeu o que é uma parábola, é uma alegoria, é uma narração alegórica. Ou seja, nós precisamos de compreensão, nós precisamos de revelação da parte do Senhor para que venhamos entender essa verdade. Porque senão seria um texto para qualquer pessoa. Você está aí? Diga amém. Mas não é para qualquer pessoa, é para aqueles a qual o Senhor tomou a decisão de revelar. A vós é dado conhecer. E nessa noite eu quero mostrar para você que o Senhor tem nos dado conhecimento sobre esta parábola. E que você é alguém integrante nesta parábola. Amém? Por quê? Porque talento aqui vai falar de bem. Um talento, ele era cerca de o pagamento de 20 anos de um trabalhador da lavoura. Então veja a importância de um talento. Ele fazia referência, menção ao pagamento de salário de um lavrador de 20 anos de pagamento. Você está pegando? Amém? Então, ele está falando dos bens. Ele está entregando os bens dele nas mãos dos seus servos e saindo. Amém? E Cristo é o Senhor desta parábola. Por quê? Porque ele está falando acerca das verdades do reino dos céus. E o reino dos céus foi entregue a quem? A Cristo. Quando ele venceu na cruz do Calvário. Ele tomou posse das chaves da morte e da vida. Você está aí? Está pegando? Então, Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o Senhor dessa parábola. Mas veja, tudo bem, pastor. Cristo é o Senhor, talento fala de bem. Então, está falando dos bens de
Cristo. E agora vem a minha pergunta para você. Qual é o único bem que Cristo tem na terra? Ah, tem uns afiadinhos da escola de maturidade. Qual é o único bem que Cristo tem na terra? A sua igreja. Ele não tem mais nada. Cristo é Senhor da igreja. Você está pegando? Presta atenção, abra comigo rapidamente em Atos, capítulo 20, verso 28, mas segura o dedinho aí. E você precisa ser muito rápido. Aleluia! Amém? Atos, capítulo 20, verso 28. Você está lá? Diz assim a palavra: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio... Olha só, você lê só esse texto, às vezes você não entende. Então você pode depois ler em casa desde o verso 1. O que acontece nesse texto do verso 1 em diante? Paulo manda chamar os anciãos da igreja que se encontram em Éfeso, ou seja, os líderes, os bispos, porque bispo quer dizer líder. Amém? Né? Bispo não é um cargo em si, bispo quer dizer líder. Então, ele manda chamar os anciãos, que são aqueles que cuidam da igreja em Éfeso, e os anciãos vêm até ele, e ele começa, então, a explanar algumas coisas para os anciãos. E num dos fatos, ele vem falar de que, olha, está chegado o ponto, eu vou para Jerusalém, a minha hora é chegada, o meu momento é chegado, está na hora, e aí chega nesse dado ponto que ele está falando com quem? Paulo está falando com os líderes da igreja em Éfeso. Amém? Então veja, ele vai chegar aqui e vai falar algo interessante. Olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo constituiu vocês líderes, bispos. Ele está falando com os anciãos dizendo, olha, cuidem da vida de vocês, porque eu vou para Jerusalém e não volto mais. Mas eu estou direcionando vocês como líderes da igreja que se encontra em Éfeso. E aí ele vai dizer assim, cuidem de vocês e do rebanho. Por quê? Porque vocês precisam apacentar esse rebanho, que é a igreja de Deus, que Cristo resgatou com o seu próprio... Ele deu o sangue dele pela sua igreja. Ele comprou, ele resgatou. Resgatar é comprar. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Por isso que a igreja é de Cristo. Amém? A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja não é do líder de célula. A igreja é de Cristo. E ele constitui líderes. Sim, constitui. Mas veja bem, ele comprou com o seu sangue. Então ele é Senhor da igreja. Esse é o bem que Cristo tem na terra. Apocalipse 5, verso 8 em diante vai dizer assim, ó. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, você nos fez reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. Cristo é o Cordeiro que foi morto, e por causa que ele morreu, ele nos comprou, ele comprou a sua igreja. Você está pegando? Então veja, quem que é digno de abrir o livro? Cordeiro. Por quê? Porque esse Cordeiro é Cristo que venceu. Você está pegando? Está pegando? Então vamos voltar lá para Mateus 25. Você já entendeu que o Senhor aqui é Cristo? Hã? Entendeu mesmo? Porque isto é também, verso 14, veja,
que ele está dizendo aqui? Jesus está numa sequência, desde Mateus 24, verso 1, respondendo a 3 perguntas dos seus discípulos. Quando será o sinal do final dos tempos? Quando será que vai acontecer a caída de Jerusalém? E quando será o sinal da sua vinda? Você está aí? Diga amém. Então ele está vindo numa sequência explicando isso. E ele vem explicando isso a 3 povos diferentes também. Ele explica primeiro isso, como isso vai se suceder com os judeus. Depois ele explica como isso vai se suceder com a igreja. E por fim ele vai explicar como isso vai se suceder com os gentios, com os ímpios. Amém? E aqui nas parábolas ele está falando com a sua igreja. Por quê? Porque Jesus é Senhor da... Está pegando? Então o verso 14 vai dizer, porque isso também, o que vocês me perguntaram, é isso que ele está querendo dizer. Vocês perguntaram, é como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus... Jesus partiu para fora da terra e deixou aos seus servos os seus bens. Você é servo de Cristo? Você é servo de Cristo? Cristo deixou os seus bens para você. Cristo deixou a sua igreja para você cuidar. Não foi para mim, pastor. Não foi para o líder de célula. Foi para você. Diga assim, Cristo deixou o seu bem, a sua igreja, para que eu cuide. Está pegando? Você está pegando? Aí ele vai seguir. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para... Todos os servos receberam algum talento, algum bem do seu senhor. Não existe nenhum servo que não recebeu talento, que não recebeu bem. Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Pastor, então se eu sou esse, eu sou o de um talento. Tudo bem. E a grande maioria realmente é de um talento. Mas a minha pergunta para você hoje é, o que você tem feito com este talento? Enterrou? Você está aí? Diga amém. Então veja, você é servo de Cristo? Então Deus te deu talento. Deus te deu bem. E ele vai seguir falando coisas muito interessantes para nós. Porque o grande X da questão aqui dessa parábola é justamente mostrar o servo de um talento. E ele vai explanar melhor ele por causa disso. Amém? Vamos seguir então. E tendo partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou com eles outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Cristo vai voltar, amém? O tribunal de Cristo está aí, está breve para voltar. E nós, como servos dele, estaremos diante desse tribunal. Está pegando ou não? A igreja vai estar diante desse tribunal. Por quê? Porque o Senhor vai julgar a sua igreja separado de como ele vai julgar os gentios. Ele não vai julgar a igreja da mesma forma como ele vai julgar os ímpios. E quem vai julgar é Cristo. Não é Deus. Cristo nos comprou. Ele é o nosso Senhor. Quem vai nos julgar é Cristo. Você está aí? 1 Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano. 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer assim, porque todos nós, Paulo vai dizer à igreja de Corinto, que todos nós devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Mas todos nós, servos dele, servos de Cristo, vamos comparecer perante o seu tribunal. E vamos receber o que fizemos por meio desse corpo,
aquilo que fizemos. Você está aí? Diga amém. Está pegando ou não? Hã? Então veja, o que recebeu 5 talentos foi trabalhar, foi negociar. Isso quer dizer trabalho, negociar é trabalho, foi trabalhar. E com ele ganhou mais outros 5. O que recebeu 2, pegou os 2 talentos e também foi negociar. E com ele ganhou mais 2. Aí, quando chegou de 1 talento, ele pegou 1 talento e... Sabe aquela história? Eu sou o menor de todos. Ninguém vai perceber que eu estou aqui na igreja mesmo. Ninguém percebe a minha vida. Eu sou só um ouvinte da palavra. Eu só estou aqui para ouvir, pastor. É isso que faz uma pessoa que normalmente tem 1 talento. Ela enterra o seu talento porque ela não se acha útil para a obra do Senhor. Mas, veja, o Senhor entregou a cada um segundo a sua capacidade. Então, quero dizer para você nessa noite, você tem capacidade do Senhor. Você tem capacidade de Deus, de Cristo, teu Senhor, para vencer e fazer a sua vontade ser manifesta nessa terra. Veja que o que recebeu 5, granjeou outros 5. O que recebeu 2, granjeou outros 2. Eles fizeram a obra de forma diferente. Eles trabalharam de forma diferente. Mas quando veio o seu Senhor vai prestar conta com eles. Quando Cristo vem e ele for prestar conta conosco, ele vai perguntar: do que eu te dei e o que você fez? O 5 entregou mais 5 além dos 5 que tinha recebido. O 2 entregou mais 2 além do que os 2. Sabe qual foi o resultado dos 2? O mesmo. Um não recebeu mais que o outro. O que o Senhor disse? Foste fiel no pouco, sobre o muito, deixa que eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. E aqui vai falar do reino de Deus. Eles entraram para o reino. Por quê? Porque fizeram a vontade do seu Senhor. Você está pegando? Você está entendendo ou não? Verso 24. Mas chegando também, o que recebera 1 talento disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Irmão, presta atenção. Quem colhe o que não planta? Quem ajunta o que não espalhou? É injusto. Então, presta atenção, qual que é a ideia que esse servo está tendo do seu senhor? Você está aí, diga amém. Que ele é um senhor injusto. Ele não conhecia o seu senhor verdadeiramente. Muito pelo contrário, ele tinha uma visão distorcida de quem era o senhor dele. Porque, olha o verso que ele vai dizer: e atemorizado, com medo. Ou seja, eu sei que o Senhor é tão severo que eu tive medo e enterrei na terra o teu talento. Presta atenção. Em outras palavras, o que o servo está dizendo para o seu senhor aqui? Senhor, eu sei que o Senhor me escolheu. Eu sei que o Senhor me alcançou.
eu sei que eu fui escolhido pelo Senhor. Eu sei que o Senhor me salvou. E eu não me perdi. O que o Senhor me deu, que é a salvação, eu guardei, eu preservei. É isso que ele está querendo dizer para aquele senhor. Mas deixa eu dizer algo para você. Não é você que preserva a sua salvação. Você não tem capacidade nenhuma de guardar a sua salvação. A sua salvação está nas mãos do seu Senhor. E outro detalhe muito importante para você. Tudo o que o Senhor deu para você, Ele deu por um propósito. Ele deu para que você multiplique. Repita assim: eu sou servo de Cristo. E Ele me dá, pela sua graça, a salvação para a minha vida. E Ele mesmo preparou obras para que eu ande nelas. E todas as obras que Ele me dá, tudo o que Ele me dá por um propósito. Para que eu venha multiplicar sobre esta terra. Você está aí, diga amém. Então presta atenção. Você é salvo? Você é salvo? Então existe em você a capacidade de salvar mais alguém. Você está pegando? A questão toda é que nós precisamos entender que nós não precisamos parar a nossa vida por completo para servir a igreja. O que nós precisamos é ter disposição para servir. Você precisa ser servo de Cristo aonde Ele te plantou. Você precisa entender isso. Agora, entenda de uma vez por todas, só não esconda o talento que Deus te deu. Porque o final dá errado. E terra aqui, né, ele vai dizer ali, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Terra, irmãos, fala de coisas humanas, das coisas desta terra. Quando ele fala isso aqui, ele está dizendo de servos que estão vivendo as suas próprias vidas pelas coisas desta terra e não para o Senhor. Ou seja, eu recebi do Senhor um talento, escondi o talento e fui viver a minha própria vida. Fui ganhar o meu salário, fui ganhar o meu trabalho. Ah, pastor, não dá para ir na cela porque eu tenho que trabalhar. Ah, pastor, não dá para vir no culto porque eu tenho que fazer isso. Ah, pastor, não dá. Essas são as desculpas que são dadas por causa desse motivo. Ou seja, nunca decide em multiplicar aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Ou seja, enterrou. Por quê? Porque agora fica em segundo plano. Ele já me salvou. Eu entendi. Glória a Deus por isso. Não tenho mais como perder a minha salvação, não tenho mais como me perder, não tenho mais como ir para o inferno, então agora eu vou com tranquilidade, serenidade, conquistar os meus frutos nessa terra. Furada, errado, não tem como você pensar assim. Ele te salvou, Ele te amou primeiro, para que você ande nas obras que Ele preparou para você. Você está pegando? Enterrar o talento aqui é justamente eu guardar ele, achar que ele não é tão importante, achar que não vai fazer falta na igreja, achar que não vai ter importância na igreja. Eu posso faltar a célula que ninguém vai se importar, eu posso faltar o culto que ninguém vai se importar, se eu não for para a escola ninguém vai se importar, eu não quero mesmo aprender. Pois é, você não está colocando em prática o talento que ele te deu. Se você acha que você só tem um talento, irmão, pastor, mas o que eu faço? Olha só o que ele vai dizer ali, interessante. Verso 26. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe,
mau e negligente servo. Se você sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, olha só, se você me vê desta forma errada, se você não me conhece como seu Senhor ainda, se você ainda não me conheceu verdadeiramente, se você ainda não sabe quem eu sou, você poderia fazer o quê? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. O que é banqueiro? Banqueiro é quem entende de multiplicar dinheiro. É quem entende. Você dá R$5 lá para o banco, ele faz o teu R$5 virar 50, virar 500, virar 5 mil, virar 1 milhão. Não para você. Por isso que ele é banqueiro. E o Senhor é tão correto que ele diz, pelo menos eu recupero os juros. Ele não está dizendo que vai ser multiplicado aquilo para ele. Você está pegando? Mas por que ele fala de banqueiro? Ele fala para que entendamos que toda a obra no Senhor, ela tem resultado positivo para a nossa vida. E quem é o banqueiro na igreja? Na questão de igreja, quem que é o banqueiro? O que seria colocar o meu dinheiro nas mãos do banqueiro? O que isso significa na igreja? Presta atenção. Significa assim, ó. Eu ainda não sei o que fazer. Eu estou aqui, cheguei na igreja, eu ainda não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei nem para onde ir ainda. Eu não sei nem a direção que tomar, mas tem uma coisa. A minha vida está à disposição. Ou seja, se o pastor falar, o que o pastor disser, eu faço. Você está aí, diga amém. O que é isso? Isso é você colocando o seu talento na mão do banqueiro. Por isso que ninguém consegue fazer a obra sozinho. Por isso que nós somos igreja. Você está pegando? E, obviamente, eu vou te dizer isso que eu venho dizendo há muito tempo, irmão. Abra sua casa, lidere uma célula, vá em busca, coopere, seja igreja, ande junto com seu pastor, mesmo que você não saiba pregar, mesmo que você não saiba o que falar, faça algo junto com o seu líder, se ponha à disposição dele. Para quê? Para que as vidas novas apareçam, venham e você tome pelo menos o juro. Você está entendendo? Ó, eu abri a minha casa para a célula. Ou eu abri a minha casa para uma casa de paz. Amém? Nós temos as nossas casas de paz. Então eu abro a minha casa para uma casa de paz. Ou eu abro para uma célula. Vamos lá. Sou um servo de Cristo. Então, vai um líder da igreja lá ministrar a palavra. E nós enviamos vidas novas. Vidas novas aparecerão lá. Quem vai pregar? O líder. A pessoa vai ouvir a palavra, vai receber a palavra, vai tocar no seu coração, vai querer Cristo, vai querer se batizar. O que você recebeu? Juro. Você deu o seu talento para o líder usufruir. O líder usufruiu, você vai receber? Juro. Quando chegar diante de Cristo, você tem um jurinho para receber. Por quê? Porque você não sabia ainda, e isso eu creio temporariamente, porque à medida do tempo em que vamos vivendo como igreja e vamos sendo igreja, o Senhor vai amadurecendo as nossas vidas. Por isso que nós temos as escolas, e é para isso que existe a igreja, para que nós amadureçamos e cresçamos. Nós vamos seguir em frente e vamos começar a multiplicar os bens também. Mas veja, eu cheguei aqui, acho que eu não sou ninguém, acho que ninguém vai... Não, eu já estou à disposição.
Eu ainda não sei o que fazer. Eu ainda não sei quem sou em Cristo. Eu ainda não sei exatamente as verdades de Cristo. Mas, pastor, a minha vida está aqui à disposição. Líder de célula, a minha vida está aqui à sua disposição. Estamos juntos, estamos tudo junto. Vamos até o fim. Irmão, o Senhor te deu talento? O talento vai parar na sua célula. Só o que não pode, irmão, é você enterrar o seu talento. Você está aí, diga amém. Presta atenção. Só que colocar o talento na mão do banqueiro não é muito simples, assim como a gente pensa. Sabe por quê? Porque fala de gente humilde. Fala de gente que consegue receber direção para a sua própria vida. E muitas vezes nós temos muita dificuldade em receber direção e andar debaixo de direção, porque queremos concordar com tudo. Primeiro ponto, Cristo é Senhor. Senhor não se concorda, se cumpre. Ele é teu Senhor, então você cumpre a vontade dEle. E como servo de Cristo, Cristo coloca outros servos sobre a sua vida para você cuidar. Simples assim. Mas hoje eu não sei, pastor. Pois é, você não sabe, não enterra o teu um talento. Pega esse um talento e entrega aos banqueiros. Se coloque à disposição. Venha ser igreja. Venha participar da igreja. Ande como igreja. Viva como igreja. Sabe aquela história? Agora eu vou viver na igreja? Não, você não vai viver na igreja. Você é a igreja. Você está pegando? Mano, não existe isso de ir para a igreja no domingo. Ah, porque agora eu vou para a igreja. Agora eu vou para a célula. Não, você é a igreja. E quando você está unido com os irmãos, a igreja se manifesta. Quando nós estamos aqui reunidos, a igreja está se manifestando. E a igreja tem poder para manifestar glórias do reino de Deus sobre essa terra. Por isso que nós oramos e as coisas acontecem. Por isso que nós oramos por pessoas e elas são curadas. Mas quando nós estamos como igreja, quando você entendeu que você é alguém importante, quando o pastor diz aqui, agora vamos orar pelos enfermos, e eu digo a você, levante a sua voz é importante. Você levantar a sua voz para orar tem importância. O Senhor está ouvindo a sua oração, você é servo dEle. E você é importante para Ele. E Ele te entregou algum talento. 1, 2 ou 5, não sei. Mas Ele entregou para você começar a usá-lo e usufruí-lo nesta terra. Você está entregando? Só que olha que interessante. Ele vai encerrar assim: tirar-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que tiver até o que tem de ser-lhe atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de... Olha, o servo que não fez a vontade do seu Senhor é um servo inútil. É servo, mas não presta para nada. E inútil, eu também fui pesquisar, o sentido de inútil no dicionário quer dizer aquele que não tem utilidade, aquele que não tem serventia, aquele que não tem préstimo algum, que não vale a pena, que é baldado, infrutífero, que é alguém vão. Ou seja, é alguém que não tem dado o seu fruto devido. Esse é o servo inútil. Sabe,
O Senhor derramou a sua graça, o Senhor deu a sua graça, o Senhor entregou a sua graça para você e entregou em vão. Esse é o servo inútil. E foi lançado nas trevas exteriores. Não é o inferno. Porque o inferno não pertence a mais nenhum servo. Segundo Isaías capítulo 60, as trevas exteriores é a terra no milênio. Ou seja, no milênio, Cristo vai governar sobre a terra por 1000 anos. E você, como igreja, foi chamado para governar junto com Ele. Essa é a recompensa. Reinar com Cristo na terra por 1000 anos. Você está aí? Diga amém. Então, você será recompensado para viver com Cristo nessa terra por 1000 anos, reinando por 1000 anos. Mas, se você não fizer, se você enterrar o seu talento, o que vai acontecer? Trevas exteriores. Trevas fora de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque nos 7 anos da grande tribulação, o sol não vai dar mais a sua claridade, a lua não vai estar mais no seu firmamento, as estrelas não estarão mais lá. A terra estará em completa trevas. E Cristo, que é a luz das nações, será a luz para as nações. E Ele vai governar de Jerusalém. Só haverá luz em Jerusalém. E Ele vai governar com os seus filhos, ou seja, com os seus servos, que pegaram o talento e multiplicaram. Você está entendendo? Irmão, você é servo de Cristo? É mesmo? Cristo te chamou para uma obra.